Você já se imaginou sendo cuidado por Jesus? É bem provável que sim, mas você já se imaginou cuidando de Jesus? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, festa de um grande santo da Igreja, São Francisco de Assis. Agradecemos todos os irmãos franciscanos, todos aqueles que seguem o ideal franciscano, que sem dúvida foi um dos ideais que trouxe uma riqueza inestimável. Sendo pobres, enriqueceram a Igreja com testemunho, enriqueceram pela escolha de radicalidade. Peço então por todos os irmãos que fazem, colaboram com as ordens franciscanas, que Deus possa abençoá-los e que nós possamos nos enriquecer, sobretudo olhando para este homem pobre, este homem que faz a gente reconhecer que muitas vezes na nossa vida nos tornamos ricos de coisas que não se precisava. Vamos dizer, poderíamos vender tudo e trocar tudo pelo Senhor. Bom, quero pegar com vocês a primeira leitura para que possamos falar um pouquinho deste texto. A palavra de hoje está em Jonas, do capítulo 1, vamos começar do versículo 1 até o capítulo 2, no versículo 11. Vamos trabalhar com todo este texto. Diz assim: A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate, que dizia: Levanta-te, põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe que sua perversidade subiu até a minha presença. Jonas se pôs a caminho a fim de fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Desceu a Jope e encontrou um navio com destino a Tarsis. Adquiriu a passagem e embarcou com os outros passageiros para essa cidade, para longe da presença do Senhor. Jonas foi convidado a ir para Nínive e como se ele tivesse tomado o caminho oposto. Ele queria fugir de Nínive, então tomou o caminho que era mais distante. Era como se dissesse, olha, vai lá para o sul, e a pessoa foi lá para o norte. Por quê? Ou dizer assim, pediu para a pessoa ir para o Rio de Janeiro e a pessoa foi lá para o Mato Grosso do Sul. Fugiu, literalmente fugiu da presença do Senhor. Ele não queria fazer aquilo. Assim, muitas vezes acontece conosco. Nós vamos fugindo daquilo que é a vontade de Deus. E isso, sem dúvida, vai provocando as tempestades no nosso caminho e no caminho de outras pessoas por causa da nossa escolha. E você vai perceber isso. Mas o Senhor mandou um vento violento sobre o mar, levantando uma grande tempestade que ameaçava destruir o navio. Tomados de pavor, os marinheiros começaram a gritar, e cada qual ao seu Deus, e a lançar ao mar a carga do navio para aliviar. Jonas havia descido ao porão do navio, deitando-se e dormia um sono solto. O chefe do navio foi vê-lo e disse: Como tu dormes? Ou seja, as coisas estão acontecendo, está tudo caindo na nossa cabeça, mas aquela pessoa se tornou como que insensível. Uma das coisas mais terríveis na vida espiritual é a insensibilidade. Quando nós não somos mais sensíveis a Deus e, consequentemente, não somos mais sensíveis aos outros. O sofrimento dos outros não nos incomoda e o sofrimento de Deus menos ainda. E aí está uma dor terrível. É que nós percebemos que o amor não é amado. Para o texto aqui, para entrar um pouquinho nessa dimensão de São Francisco, porque esse era o grito de São Francisco, o grito de que o amor não era amado. O amor era sempre requisitado para amar, mas nunca era amado. Frei Larrañaga faz uma citação com essa expressão que é interessante. Ele vai mostrar a São Francisco que começa justamente a falar sobre este amor que não é amado, que ele gostaria de ter essas comportas de lágrimas, que pudessem realmente os mares, os rios, tudo transformar em lágrimas que choram. O sofrimento do Cristo, o sofrimento deste Deus que muitas vezes não tem quem queira acolher e amá-lo quando ele está ali machucado. Ou seja,
Começo a não me importar com o sofrimento de Deus. Essas expressões aparecem. O pessoal está pecando. Escolha deles. Estão pecando. Não, tudo bem. É isso aí. Cada um pode fazer suas escolhas, todo mundo tem liberdade. Não que o outro não tenha liberdade de fazer escolha, não que ele não tenha livre-arbítrio. Claro, ele tem, mas não me faz sofrer. O que o outro faz já não me atinge, porque eu não sofro porque ele faz Jesus sofrer. Eu não me importo com a escolha dele, eu estou olhando para a minha escolha, para que eu possa caminhar na santidade, porque a escolha do outro eu não posso. É verdade, o outro não, você não pode escolher pelo outro. É verdade que a escolha para a santidade é individual, mas cuidado, porque pode haver dentro do coração uma insensibilidade aos sofrimentos de Deus, uma insensibilidade ao crucificado. São Francisco sofria porque ele sofria. Sentia dores. Não é à toa que as dores se tornavam intensas por causa desse sofrimento. Não é à toa que, de repente, ele se viu com o Cristo, que se apresentava para ele como se fosse um anjo de asas alado e que, de repente, marcou as suas mãos e os seus pés e atravessou o seu peito com esta ferida, uma ferida que estabelecia chagas, porque Francisco carregava dentro dele as dores de Cristo, queria cuidar deste sofrimento, queria viver esse sofrimento, queria remediar de todas as formas este amor que não é amado. Todas as vezes que alguém foge daquilo que é a vontade de Deus, nós ferimos o Cristo. Todas as vezes que nós nos colocamos de certa forma insensíveis, este sofrimento aumenta. Quantas vezes nós podemos lidar com essa insensibilidade diante dos sofrimentos que cada vez mais vemos abundante? Uma das táticas do mal é mostrar para nós muito sofrimento, muitas coisas, a tal forma que nós nos acostumamos com tudo isso. Para muitos soldados, o exército faz treinamento, sabe como? Para que eles não tenham tanto sofrimento depois que matarem alguém, o exército trabalha com videogames. Por quê? Porque eles começam a matar no videogame e ali aquele mundo virtual de certa forma vai blindando eles. É lógico que nunca vai ser igual, por mais que a realidade virtual cada vez mais se torne a coisa tão próxima da realidade, você vai perceber que a pessoa vai criando como que uma insensibilidade. Você que mora num grande centro, você vai perceber isso com os moradores de rua. Você vai passando, vai se acostumando com eles e vai acostumando porque aquilo se torna uma imagem comum no seu dia a dia. Você vai se tornando insensível e você começa a passar cada vez mais sem realmente aquilo te incomodar. Por quê? Porque você não tornou mais sensível àquilo. Assim acontece nas várias realidades. Então, Padre, eu tenho que sofrer com tudo. Não é sofrer com tudo, é sofrer com ele que não é amado, que não é reconhecido. Seja ele pelas nossas atitudes, seja pela atitude dos outros, seja por aquilo que nós nos tornamos insensíveis. Que Deus nos abra o coração. E ao fazer isso, você vai se tornar uma pessoa ferida. Olhe para a vida de Francisco. Perceberá que disso ele soube fazer muito bem a vida dele. A configurou ao próprio Cristo crucificado. Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus nos torne pobres de nós mesmos.